Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste das minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Glória a Deus. Enquanto eu pregar aqui, você pode glorificar o Senhor, tá bom? Não tem problema não. A igreja aqui é pentecostal, tá certo? Você não veio aqui assistir o culto, nem assistir o pregador. Assistir, a gente assiste um filme, uma apresentação do filho na escola. A gente vem à igreja para cultuar a Deus. E quem cultua, participa, interage, adorando o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: o que fazer quando nos falta o que tanto desejamos? O que fazer quando nos falta o que tanto desejamos? O texto que lemos narra a história de um casal. O nome dele, Zacarias, e o dela, Isabel. Ambos da linhagem sacerdotal. Ele era sacerdote e ela, filha de sacerdote. Naquele tempo, havia apenas um templo, que nós conhecemos como o Templo de Herodes. O rei Davi, antes de falecer, lá no livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, você vai ver isso, ele dividiu os sacerdotes em 24 turnos. Zacarias pertencia ao 8º turno, do turno de Abias. E como funcionava? Cada turno, uma turma de sacerdotes, ia ao templo, que ficava em Jerusalém, servia ao templo por 2 semanas por ano, ou seja, 14 a 15 dias, e depois retornavam para a sua casa. E este casal, e este homem Zacarias, ele recebe uma mensagem de Deus no exercício do seu ministério, na ordem do seu turno, quando ele saiu de casa, foi a Jerusalém com outros sacerdotes, número aproximadamente de 1.000 a 1.000 e poucos sacerdotes, segundo alguns pesquisadores, historiadores, por turno, Zacarias estava lá servindo ao Senhor. E é interessante que o texto diz que os dois eram justos e irrepreensíveis diante de Deus, que eles
cumpriam o mandamento do Senhor, que eles viviam para a glória de Deus. Posso dizer, sem medo, que esse casal era um casal exemplar. Viver de forma irrepreensível não significa ser perfeito, mas significa um casal que não era digno de repreensão. Sabe aquele casal que você olha e diz assim: eu admiro, me inspira, referência, servem a Deus, bom caráter, bom testemunho, andam na lei do Senhor, obedecem à palavra de Deus, vivem de forma piedosa. Mas há um detalhe no texto que chama-nos muita a nossa atenção, Qual o detalhe? Eles viviam de forma irrepreensível, eram ambos da linhagem sacerdotal, mas o texto diz que eles não tinham filhos. É fácil você ter uma vida exemplar, servir a Deus, andar em obediência, cumprir os mandamentos do Senhor, ter uma vida entregue a Deus, submissa a Deus, viver segundo a vontade de Deus, e você não ter o que mais você deseja. O que eles mais desejavam e queriam ter como um casal? O que eles queriam ter? Um filho, ainda mais sendo judeu, ainda mais sendo um sacerdote. O sonho de Zacarias e Isabel era ter um filho, mas eles não tiveram um filho por muitos anos. E como viver, servir, adorar, continuar sendo fiel a Deus, não tendo por muito tempo aquilo que a gente tanto deseja? É fácil? Não é. Às vezes há conflito? Há conflito. Há tentação em desistir? Com certeza. Algumas questões passavam na mente e no coração de Zacarias? Não tenho dúvida. Muitas vezes Zacarias talvez questionou a Deus: Senhor, por que é que eu não tenho um filho? Por que a minha mulher não me engravida? Por que o Senhor não me dá o que eu tanto desejo? Mas há algumas lições aqui que quero compartilhar com os irmãos, que são relevantes, importantes para a nossa jornada, espiritualidade, caminhada com Deus e vida com Deus. O que fazer quando nos falta o que tanto desejamos? Primeiro, mantenha-se fiel ao Senhor. Vou repetir: mantenha-se fiel ao Senhor. Eles deixaram de ser piedosos? Eles se revoltaram contra Deus? Zacarias abriu mão do seu ministério? Não. A sua mulher, em algum momento do texto, reclama do seu marido ou o acusa por ela não ter um filho? Também não. Zacarias abre mão do seu caráter, da sua obediência, da sua servidão a Deus? Também não. Irmão, o desafio de ser fiel não é quando Deus concede o que eu quero, é quando Deus não concede o que eu tanto quero. Aqui que está o desafio do cristão: ser fiel a Deus quando Ele não nos dá o que tanto desejamos. E não é fácil administrar isso no coração e na mente se você não tem talvez um nível de maturidade espiritual. Por quê? Porque a gente gosta daquele salmo: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A gente gosta: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Mas a gente tira muitas vezes isso do contexto. Deleitar-se em Deus é: eu estou submetido à tua vontade, ao teu querer e ao teu propósito. E aí, submetido à vontade de Deus, Ele pode dar o que eu tanto desejo ou não. Porque quem se deleita no Senhor, tendo o desejo cumprido ou não, continuará se deleitando nele. Eu vim aqui hoje pregar talvez para alguém que esteja há muito tempo orando por um ente querido que não se converteu. Pastor, eu estou há anos orando por essa pessoa. Pastor, eu estou há anos orando por uma cura. Eu estou orando há anos, talvez como Isabel e Zacarias, para ter um filho, porque eu não consigo engravidar. E o que eu faço? Primeiro, mantenha a sua fidelidade a Deus. Zacarias e Isabel não deixaram de ser piedosos, não abriram mão da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos preceitos divinos. Eles serviram a Deus integralmente, fielmente, cumprindo a vontade do Senhor. Irmãos, eu aprendi uma coisa na vida, na caminhada, na jornada com Deus.
Nós não podemos ser fiéis a Deus. A base da fidelidade cristã não são as intervenções divinas. A base da fidelidade é o caráter de Deus. E isso muda tudo. Porque Jacó, em Êxodo capítulo 28, Gênesis capítulo 28, quando Jacó fugiu da sua casa, que ele dormiu encostado em uma pedra e teve uma visão de Deus, Deus se manifestou a ele dizendo: eu sou contigo, eu vou abençoar a tua descendência, você vai voltar a essa terra abençoada, eu vou te guardar e eu vou te proteger, eu sou o Deus de teu pai, eu vou te abençoar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu também sou o teu Deus, eu vou te guardar e te abençoar. Quando Jacó acorda, ele muda o nome daquele lugar, coloca o nome de Betel, e ele faz um voto, e no voto ele faz uma oração, e muitas vezes essa oração a gente não se atenta a ela, porque é uma oração de um Jacó infantilizado, porque ele diz assim: se fores comigo, se me abençoares, se me deres pão, se me deres comida, se me fizeres voltar a esta terra, então serás o meu Deus. É uma condição: se me guardar, se me der pão, se me der vestimenta, se me trouxer de volta, serás o meu Deus. Então, se não me der pão, se não me guardar, se não me trouxer de volta, não é o meu Deus. Isso não é fidelidade. Fidelidade não é se. Fidelidade é Abacuque, é ainda que. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no campo não haja abatimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Não é se, é ainda que não aconteça, eu manterei a minha fidelidade, o meu louvor e a minha vida piedosa ao meu Deus. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Irmãos, quando a base da fidelidade é o caráter, não as intervenções de Deus, se Deus intervir, amém. E se Ele não intervir, amém. Porque a base da minha fidelidade não está na intervenção, está em quem Deus é, no seu caráter. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, Deus é eterno, autoexistente, autossuficiente, Ele é misericordioso, glorioso, Ele é verdadeiro, aleluia, Ele é fiel, Ele é grandioso, Ele é magnífico, enaltecido seja o nome dEle, aleluia. E nós não podemos perder a visão do caráter de Deus, irmãos. Como conciliar um Deus bom e poderoso e não ter um desejo atendido? Deus é bom, Deus é amável, Ele é o todo-poderoso. E você está pedindo para um Deus bom, Pai, amoroso e todo-poderoso, mas você pede e não chega, não acontece, talvez por um tempo. Aqui na história que nós acabamos de ler, eles ficaram por alguns anos sem serem atendidos. E alguém pode pensar assim: meu Deus, mas se Deus é poderoso, se Ele me ama, se Ele é o meu Pai, se eu peço, Deus tem que dar. A soberana vontade de Deus, irmão, vai muitas vezes além da nossa pequenez, finitude e limitação. A gente não sabe porque Deus não dá. A gente não sabe às vezes porque Deus aparentemente está demorando para fazer algo. A gente não conhece a teia, a gente não conhece o tricotar de Deus, a gente não consegue enxergar a 1 quilômetro de distância. Deus sabe a razão, o porquê, e mesmo sem saber a razão, o porquê, o motivo de não estar acontecendo, uma coisa eu farei, aleluia, manterei a minha fidelidade, o meu louvor e a minha adoração ao meu Deus. Glória a Deus. Aí tem aquela turma que diz assim: não, pastor Hana, Isabel e Zacarias não tinham filhos porque eles estavam em pecado. Então, se a pessoa está em pecado, Deus não atende. Bom, a minha Bíblia e a sua também diz assim: e viviam de forma irrepreensível diante do... E ambos eram... Então, a falta da resposta ou a ausência da resposta não é consequência de pecado, é propósito. Porque às vezes a gente
encontra irmãos assim, não, fulano não está conseguindo, fulano não está tendo, Deus não está atendendo, porque fulano deve estar em pecado, tem algum pecado escondido. Vamos investigar, vamos chamar para o gabinete, fazer uma investigação para saber, tem que confessar o pecado. É a teologia dos amigos de Jó, a teologia retributiva. Se está dando algo errado é porque tem pecado, se está dando tudo certo é porque Deus está aprovando. Eu vim desconstruir isso. Nem tudo que está dando certo Deus está aprovando, e nem tudo que está dando errado Deus está reprovando. Nem todo resultado é porque Deus está aprovando. Moisés feriu a rocha, sim ou não? Saiu água, mas ele perdeu a terra. Nem tudo que está dando resultado tem aprovação de Deus. E nem tudo que está dando errado, Deus está contra. Os discípulos atravessaram para o outro lado, sabe quem deu a ordem? Jesus. Entrem no barco e vão para o outro lado. Eles obedeceram uma ordem de Jesus. O que aconteceu na travessia? Uma tempestade. Atos 16, Paulo teve uma visão. Vai lá para Macedônia, um varão da Macedônia apareceu a ele. Ele foi, chegou na Macedônia, o que tinha lá? Tapinha nas costas, apoio, todo mundo esperando com bandeja, com tapete vermelho. Não, açoite, prisão e vergonha. Deus estava na direção de Deus às vezes tem açoite, na direção de Deus às vezes tem prisão, na direção de Deus às vezes tem tempestade, mas o que importa é a nossa fidelidade. E eu estou angustiado, meus irmãos, com o que eu tenho acompanhado na internet. É um evangelho triunfalista muitas vezes. E sem dizer aqueles que estão coutinizando o evangelho. O cara pega a Bíblia, transforma alguns princípios da Bíblia na perspectiva de coach e prega nas igrejas, prega em auditórios e um monte de gente ali dando risada, feliz, glorificando a Deus sem entender nada. Fidelidade a Deus é quando eu não tenho resposta, é quando não acontece o que eu quero, é quando eu não percebo o que está acontecendo, é quando parece que Deus está ausente, quando parece que Deus não está fazendo nada, quando eu não estou compreendendo nada. É aí, o meu justo viverá pela sua fidelidade. Isso é evangelho. Glória a Deus. Isso é vida cristã, isso é Bíblia. Não é se, é ainda que. Não é se Deus fizer. Tem até um louvor que é muito tocado, acho que vocês até devem cantar aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se curar, é Deus. Se não curar, é Deus. A questão, isso é uma lógica. Se Deus fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. O problema não está aí. É se eu vou continuar sendo crente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele não pode, Ele é imutável. A questão é, se Ele não fizer, eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo sendo fiel, eu continuo uma vida piedosa, eu vou me desistir, vou sair da igreja, vou abandonar o evangelho, vou me revoltar com Deus e vou entregar a minha vida para o mundo, porque Deus não me deu o que eu tanto queria, o que eu tanto desejo, Deus não me dá. É aí que está a prova da fidelidade, não é no sim. A prova da fidelidade está no não de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Me ajuda a pregar. Pastor Hanna, na virada do ano, o senhor devia ter pregado o que a gente vai ganhar o ano que vem. Você vai ganhar o ano que vem crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, mudança de mentalidade, perspectiva bíblica e cristã para ter uma vida madura com Deus. Deus seja louvado. Tem um amigo meu que diz assim: Pastor Hanna, nós vamos agradecer tanto a Deus pelos dons que Ele nos deu aqui na terra quando a gente chegar lá no céu. Eu digo, será? Porque se Deus nos der tudo que a gente quer, nós não estaríamos aqui. O não de Deus é uma benção. O não de Deus você pode não entender, e às vezes eu também não entendo. Quantas pessoas que a gente orou, e ora, anos orando. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E você diz, meu Deus, porque eu não estou pedindo para Deus ouro, não estou pedindo para Deus prata, eu estou pedindo para Deus salvar uma pessoa da minha família. E não acontece. E eu estou na igreja, e está trabalhando, e está servindo, e quer o mais. Você está pregando e Deus salvando o filho de pessoas. Você está pregando e fazendo batismo de 30, 40 pessoas a cada 3 meses da igreja. Você está pregando e Deus está tirando gente da droga. Você está pregando e Deus salvando ladrão. Está pregando e Deus salvando gente corrupta. Você diz, meu Deus, e
da minha casa e da minha família. Quando é que vai acontecer isso, Senhor? Eu vou para o altar, eu prego, faço a tua obra, procuro andar com uma vida piedosa na tua presença, humildemente diante do Senhor, e porque o Senhor não me dá o que eu quero. Às vezes a gente entra em conflito, mas o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, vem e consola o nosso coração. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe como orar, como pedir, o que falar, o que expor diante de Deus, mas o Espírito Santo intercede com gemido. A dor é tanta, a angústia é tanto, o conflito é tanto, que até o Espírito Santo geme. Aleluia! Ô Espírito Santo, nos faz entender o teu querer e a tua vontade. Então qual é a primeira lição, meus irmãos? Mantenha-se fiel ao Senhor. Segunda, meu Deus, a segunda lição: mantenha-se em constante movimento espiritual. Continue exercendo o seu chamado, o seu ministério. Percebam que na ordem do turno de Zacarias, onde é que Zacarias estava? Em casa? Não, ele estava no templo. Ele era sacerdote, ele tinha uma missão, uma responsabilidade, um serviço a ser realizado. Você não encontra o Zacarias dizendo: eu não vou hoje. Eu não vou, não, eu sei que é o meu momento, é o 8º turno, é a minha turma, mas eu não quero ir, eu não vou. Eu estou angustiado, eu estou desanimado, então eu não vou. Aqui pelo menos, a gente se desanima, nós somos seres humanos, amém, minha gente? Às vezes a gente fica desencorajado, desanimado, aflito, está tudo certo. Você não é um anjo nem eu, nós não viramos serafim nem querubim, nós continuamos sendo seres humanos e precisamos ser encorajados, animados uns pelos outros e também pelo Senhor. Mas o texto diz aqui que na ordem do seu turno, Zacarias estava no templo servindo. Eita! Então, ele não tinha o que tanto desejava e manteve a sua fidelidade. Segundo, ele não tinha o que tanto desejava e manteve o seu serviço. Como é difícil manter o serviço, manter o compromisso, a responsabilidade, o chamado, quando a gente ainda não tem o que tanto deseja. Mas estava lá Zacarias servindo. Aí tinha um sorteio. Eles lançavam sorte. Imagina aí, mais de 1000 sacerdotes. Lançavam sorte para ver quem iria entrar no lugar, não no Santíssimo, porque lá só o sumo, no lugar santo, não no Santo do Santo. Lançaram a sorte, caiu em cima de quem? De Zacarias. Zacarias, você foi escolhido, entra. Imagina a alegria de Zacarias. Você sabe, meu irmão, isso aí é uma coisa difícil de acontecer, mas quando Deus tem um propósito, pode ter muita gente cair em cima de você. Tinha muita gente, mas Deus tinha um propósito. Deus queria falar com Zacarias. Caiu sobre ele e ele entrou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus costuma, o céu costuma se manifestar com quem está em movimento. O céu costuma se manifestar com quem está em constante movimento espiritual. O dia que Deus precisou levantar um homem para libertar o seu povo, ele não encontrou Moisés na rede. Ele encontrou Moisés no monte, tomando conta das ovelhas. O dia que Deus quis levantar um homem para ser rei no lugar de Saul, ele encontrou Davi, aleluia, tomando conta das ovelhas do seu pai. O dia que Deus quis levantar um libertador no livro de Juízes, ele encontrou Gideão, fazendo o quê? Dormindo, fugindo não, malhando trigo no lagar. O dia que Deus quis levantar um substituto para Elias, ele encontrou Eliseu atrás da 12ª junta de boi. O dia que Jesus quis buscar discípulos, ele encontrou alguns pescando e outro na colheitoria. Sabe o que eu aprendo? Quem está em movimento, o céu vai encontrar. Não pare, não pare. Deus está mandando eu dizer aqui, não pare de se movimentar espiritualmente. Continue exercendo o que Deus te deu para fazer, porque uma hora o céu te encontra. Uma hora o céu te encontra, uma hora o céu se manifesta. Então continue se exercitando espiritualmente. Pastor, eu estou pedindo isso há anos e não chegou. Continue servindo. Continue servindo, continue fazendo, continue trabalhando, continue se exercitando. Por quê? Porque às vezes, algumas vezes, virá ao nosso coração a tentação de pararmos de fazer
aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por quê? Porque paralelamente eu faço, mas não tenho o que eu tanto desejo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O serviço cristão deve ser fruto da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Eu não sirvo para possivelmente manipular Deus para que Ele me dê o que eu desejo. Tem gente fazendo coisa na igreja porque pensa pequenamente da seguinte forma: se Deus me vê trabalhando, dependendo da minha performance espiritual, Ele me abençoa. Se eu trabalhar pouco, Ele não me dá. Se eu trabalhar muito, Ele me dá. Esse pensamento é pequeno. Você não trabalha para Deus te dar alguma coisa. Você trabalha porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. Qual é a razão do meu serviço? Foi o que Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. Aí você lê: porque as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o eterno peso de glória que há de se revelar. Aí um dia eu fui prestar atenção nesse texto de forma minuciosa, ali linha por linha, palavra por palavra, contexto. E aí eu entendi o que Paulo chamava de leve e momentânea tribulação. Leia o contexto da sua casa. Porque às vezes a tribulação, você está com dor de cabeça, né? Leve e momentânea tribulação. Pastor, estou com dor de cabeça. Pastor, hoje eu costumado ganhar 10 mil na minha empresa, a empresa fez 8. Aí você acha que isso é uma tribulação pesada, porque você ganhou 2 mil a menos. A leve e momentânea tribulação da lista de Paulo é assim: fui 3 vezes açoitado. Fui apedrejado. Tive fome. Perigo no campo, na cidade, entre falsos irmãos, dado como morto. Aí ele, toda essa lista, diz assim: isso aqui é leve e momentâneo. Porque qual era a equação de Paulo? Comparado com a glória que há de se revelar, aleluia, isso se torna leve e momentâneo. Irmão, nós precisamos melhorar a nossa vida com Deus, amém? Qualquer coisinha a pessoa fica chateada: eu vou desistir da igreja, eu vou sair da igreja, eu não quero mais ir para a igreja. Por que o irmão não quer mais ir para a igreja? Não, porque hoje passaram aqui por mim e não me cumprimentaram com a paz do Senhor. O pastor deu oportunidade para o Cicano, para o Beltrano e para o Fricano, e eu não tive a oportunidade no culto. Você quer desistir de Jesus porque você não teve oportunidade no culto? Você quer desistir de Jesus da igreja porque alguém talvez com problema ou sem atenção não te cumprimentou na igreja? Ou porque você ficou 3 dias com dor de cabeça e não recebeu um telefonema do irmão da igreja? Meu filho, tem gente agora preso por causa do evangelho, morrendo por causa do evangelho, passando fome por causa do evangelho, sendo maltratado por causa do evangelho. A gente no Brasil, com liberdade, com igreja, com internet, com livro, com biblioteca, com teologia, igreja, pastor, ministério, a gente faz biquinho para Deus e para a igreja. Irmão, nós precisamos melhorar a nossa vida com Deus. Vem aqui sorrindo, alegre, contente, adorar, servir e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Glória a Deus. Evangelho é isso. Primeiro, fidelidade. Segundo, ele continuou servindo, mesmo não tendo o que tanto desejava. Ele não desistiu do serviço. O que Deus chamou você para fazer? Não, pastor, vocês vão estudar aqui agora o corpo de Cristo, né? Não existe na Bíblia a verruga do corpo de Cristo. Você não vai encontrar. Você vai encontrar membros do corpo. Eu não fui chamado para nada. A minha função aqui é não fazer nada. Eu só venho para a igreja e vou para casa. Não. Se você é membro do corpo, Deus chamou para fazer alguma coisa. Se você é membro do corpo, você tem que trabalhar para Deus. Você tem que servir a igreja, tem que pregar o evangelho, tem que cumprir a missão, tem que fazer a obra, cumprir a missão evangelizadora da igreja. Você tem o Espírito Santo, é membro do corpo, para se movimentar espiritualmente. Amém? Não importa se é nos bastidores, se é a partir da igreja, se é na igreja, se é no hospital. Não importa qual o local. O importante é que você continue se exercitando. Porque não trabalha só para Deus quem trabalha na igreja. O trabalho para Deus não é só na igreja. Lá onde você trabalha, você continua trabalhando para Deus. Lá onde você estuda, você continua trabalhando para Deus. Lá onde você mora, você continua trabalhando para Deus. Porque a visão bíblica não é um local geográfico que a gente apenas trabalha. Em todo lugar que eu estou em missão. Pastor Rana, meia-noite vai acabar o culto. Não, vai acabar o culto litúrgico. O culto a Deus não acaba nunca, porque a vida é um culto.
Não acabou o culto, não acabou o culto. Você vai sair por aquelas portas e vai continuar cultuando a Deus, servindo a Deus e sendo instrumento na mão poderosa do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta então a mão que eu quero ver. 5, 10. Ih, meu irmão, vou até amanhã. Estou brincando, vou parar já. Então, primeiro, quando a gente não tem o que tanto deseja, mantenha a sua fidelidade. Segundo, continue se exercitando ministerialmente, espiritualmente, fazendo o que Deus te chamou para fazer. O reino de Deus não é estático ou imóvel, ele é um reino de vida e dinâmico. Terceiro, ore ao Senhor que tudo pode. Orar. Irmãos, Zacarias entrou para oferecer o incenso, amém? Quem apareceu ao lado direito do altar? O anjo do Senhor. E o que o anjo disse? Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher vai conceber, ela vai ter um filho, e o nome dele será João Batista. Ele não vai beber vinho, nem bebida forte. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai. Ele vai ser alegria, ele vai ser motivo de regozijo. Ele vai fazer a obra, vai ser instrumento, vai ser voz do deserto, vai preparar o caminho do Senhor. A tua oração foi ouvida. Mas você leu comigo no começo dos primeiros versículos, diz assim: eles eram avançados em dias. Segundo o costume judaico, eles casavam ali com 13, 14, 15 anos, eles já casavam. Então, avançado em dias, pense aqui, sei lá, vamos dar aqui, eu não tenho como provar isso, mas imagine avançado em dias 50, 60 anos. Então, de 15 até 50 anos de idade, foram quantos anos de oração? Quantos anos? 35 anos orando. Deus, me dá um filho. Deus, visita Isabel. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, abre a mata da minha mulher. Senhor, faz um milagre. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem crente que está orando uma semana. Deus, me dá. Não aconteceu. Aí, pastor, estou revoltado. Estou tão desanimado porque faz uma semana que eu estou orando, Deus não me deu. Tem coisa que Deus responde na hora. O Pedro estava preso, a igreja estava orando. Chegou, tira Pedro da prisão, desceu um anjo, pum. Pedro, acorda aí, rapaz. Pedro estava dormindo. Acorda, pega tudo que é teu, bora. Ele achou que era um sonho, que era uma visão, não, era real mesmo. Pedro chegou lá na casa da irmã Maria, bateu na porta. Ô, irmã Maria, alguém foi abrir, uma menina? Pois não. Quando ela abriu, quem era? Pedro. Ela saiu assustada, correndo para dentro. Disse para o pessoal da oração, aqueles irmãos que se reúnem para orar: o Pedro está aí. Você é doido, você é maluco. Pedro? Não, nem levantamos da oração. Não tem nenhuma hora que a gente está orando, já está aí. Tá, não, só pode ser o anjo dele, que tinha um folclore judaico que dizia que o anjo da pessoa tinha o mesmo porte físico, a mesma fisionomia da pessoa, era um folclore judaico. Então, não, deve ser o anjo dele. Foram lá conferir quem era? O Pedro. Nem levantaram da oração, Deus já havia respondido. Pastor, Deus pode fazer isso? Pode. Pode terminar esse culto e Deus te responder. Ele é Deus. Agora eu vou mostrar o outro lado para você. Ó, coisa que a gente vai pedir, 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 vai pedir. 10 anos, 15 anos. Eu tenho um pedido da minha família que eu já estou, peraí, deixa eu ver, 18 para 43, dá quanto? 25 anos que eu estou pedindo algo para Deus sobre uma pessoa. Os mais íntimos sabem da minha família. Senhor, salva. Senhor, salva. Senhor, transforma. Senhor, salva. Senhor, transforma. Senhor, salva. Senhor, transforma. Senhor, salva. Senhor, transforma. E quanto mais eu oro, parece que mais piora. Mas eu estou aqui pregando hoje. E eu tomo conta de 10 igrejas. Sabe o que eu aprendi? Que evangelho não é fidelidade se Deus me der, e se não acontecer, é fidelidade a Deus. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário e ponto final. E é por Cristo, pela obra vicária de Cristo na cruz, que eu permanecerei fiel até o último dia da minha vida. Isso me entristece? Sim. Às vezes me desanima? Sim. Às vezes me angustia? Sim. Chateia muitas? Sim. Dá conflito? Sim. Mas apesar de tudo isso, ou a despeito de tudo, eu continuo servindo e orando.
derramarei até o meu último suor, até a minha última gota de sangue, com joelhos no chão, orando: Deus, eu creio, Deus, eu creio. Salva, transforma, liberta. Salva, transforma, liberta. Salva, transforma, liberta. Ei, aleluia. Leba shau e cambadaias. O Espírito Santo fala comigo que é preciso voltarmos a ser aquela igreja ou aqueles cristãos que perseveravam na oração. Na oração, ó que está escrito em Atos: perseveravam na oração e na doutrina dos apóstolos. Oração. Continue orando. Deus está dizendo aqui a algumas pessoas: continue orando. Continue clamando. Irmão, eu não vejo a hora que aconteceu o que aconteceu com Zacarias, pastor Oséias. O quê? Eu ouvi assim do céu: a tua oração foi ouvida. Vai acontecer. Chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento, irmãos. Deus faz isso. Deus faz isso. É que nós gostamos sempre do fim da história. O fim da história é o João Batista nascendo. A gente gosta do fim da história de Abraão, o Isaac nascendo, mas foram 25 anos de espera. A gente gosta do final da história de José, do cárcere para o palácio e para o trono, mas foram 13 anos aguardando o sonho se cumprir. Por quê? Porque o fim é glorioso. E a gente quer o fim, mas não quer o processo. E Deus está dizendo: eu vou responder, mas você tem que se submeter ao processo. Aleluia. Ao Zacarias ouve: a tua oração foi ouvida. Tua mulher vai conceber, ela vai dar um filho a você. O nome dele vai ser João. Zacarias não pode escolher nenhum nome, porque o que você gera e eu gero, a gente dá nome. O que Deus gera, é Ele que dá nome. Ele dá nome e dá destino. Amém? Porque João Batista era filho de quem? Zacarias. Zacarias era o quê? Sacerdote. Alguém disse: não, quando foram colocar o nome nele, o pessoal estava reclamando. Não, mas não tem ninguém na família com o nome de João. Pode continuar lendo na sua casa. O pessoal estava: não pode. E o Zacarias disse: não, o nome dele vai ser uma plaquinha, porque ele estava mudo, o nome dele vai ser João. Mas não tem ninguém com esse nome. O céu mandou para o nome de João. Mas vai ser sacerdote? Não vai ser. Vai ser profeta. E não vai ser qualquer profeta, não. Vai montar a igreja no deserto, vai usar roupa de pelo de camelo, vai comer gafanhoto e mel silvestre. Vai ser todo esquisitão. Mas é o que Deus mandou fazer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus não tinha mais espaço para falar em Jerusalém. No templo de Jerusalém a corrupção estava tomando conta. A casa do Senhor virou casa de negócio, casa de câmbio, casa de lucro, casa de corrupção. Então Deus disse: não tenho lugar no templo para falar, eu falo no deserto. Aleluia! Aleluia! E na tua Bíblia e na minha está escrito: e as multidões saíam de Jerusalém, da Judeia e da circunvizinhança. Ia para onde? Para Jerusalém? Não, iam para onde? Lá para o deserto. Fazer o quê? Ouvir João Batista. Porque o homem pode estar no deserto, mas se ele é cheio do Espírito, a multidão quer ouvi-lo. Aleluia. Não importa onde Deus te plantou, se você é cheio do Espírito Santo, você vai florescer, você vai frutificar para a glória de Deus. Eita, irmão, sinto graça de Deus esta noite. Sinto o Espírito Santo confirmando esta palavra. Continue orando, continue clamando, porque nós cremos num Deus que é todo poderoso. Hoje em dia está difícil. Eu encontro alguns amigos da academia, da teologia. Eles perderam a fé, irmãos. A Bíblia se tornou um livro de sermão social, moral e virtuoso. Os famosos teólogos liberais. Tudo que é sobrenatural eles não acreditam mais. Isso já não vem de agora, vem lá do século XVIII. Quando eles, um grande teólogo, Rodolfo Bultmann, trouxe um ensinamento que varreu a fé de muitos cristãos da Europa. Ele disse: nós precisamos
desmitologizar o evangelho. O que significa isso? Tudo que for cura, que for demônio, sobrenatural, tudo isso tem que tirar. Isso aí não existiu. Isso foi a partir da comunidade do primeiro século que criou, porque eles tiveram uma expectativa frustrada sobre o Messias, e a partir da frustração eles criaram isso. Não, eu estou aqui, aleluia, para dizer, eu continuo crendo no Deus Todo-Poderoso. Ele abriu o mar, Ele tirou a água da rocha, Ele abre a madre, Ele cura câncer, Ele faz milagre, Ele faz maravilha. Ele continua sendo e sempre será o Todo-Poderoso. Eu creio no nascimento virginal, eu creio na ressurreição, eu creio na volta de Cristo, eu creio na ressurreição da igreja, eu creio no Espírito Santo, eu creio que a palavra é viva e eficaz, eu creio que Deus está entre nós, eu creio que Ele fala, que Ele dirige, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio na infabilidade das Escrituras, eu creio na inspiração plena das Escrituras, eu creio no Cristo encarnado, no Emanuel, no Deus conosco, eu creio que Ele é 100% homem, 100% Deus. Eu creio que um dia Ele voltará para buscar a sua noiva gloriosa, santa, imaculada, aleluia, e nós moraremos com Ele eternamente no seu reino de poder, de glória, de amor, de justiça, e seremos eternamente felizes com o nosso Deus. Glória a Deus. Então eu vim aqui pregar hoje, não um Deus que resolve apenas coisas difíceis, que a vida da pessoa está tão deficiente, que assim, não, se é difícil, Deus pode até fazer. Eu não vim pregar para um Deus que resolve apenas coisas difíceis. Eu vim falar de um Deus que faz o impossível. Aleluia! Às vezes quando está difícil, Ele não faz. O Lázaro estava doente. Avisaram Jesus. Doença é uma coisa difícil, né? Então, corre lá que o teu amigo está doente e a doença é grave. Ficou mais 2 dias, não vou não. Vamos para lá. Agora não adianta mais. Está morto. Está morto. Está sepultado e já está cheirando mal. Jesus disse, eu vou mostrar para vocês que para Deus tanto faz estar doente ou estar morto. Tanto faz. Para nossa lógica é, se está doente, tem que ser agora porque é mais fácil. Haveria alguma coisa difícil ou impossível para o nosso Deus? Deus está dizendo, pode estar morto, cheirando mal, sepultado há 4 dias. Se Ele der uma palavra, tudo muda. Tudo muda. Pode estar 12 anos sangrando, perdeu dinheiro, perdeu, aleluia, a dignidade, perdeu acesso ao templo, perdeu acesso à sinagoga, perdeu a relação com o marido, perdeu a relação social, problema psicológico, problema religioso. A mulher do fluxo de sangue, você conhece a história dela, 12 anos, mais um toque. Um toque. Está escrito assim, e sentiu imediatamente ser curada. Um toque e imediatamente ela foi curada. Nós precisamos resgatar essa fé dentro do nosso coração. Amém, igreja? Último ponto, entrego, que eu tenho só 5 minutos. Primeira lição, mantenha a sua fé. Segunda lição, continue se exercitando espiritualmente, exercitando o seu ministério que Deus chamou para fazer. Terceira lição, ore ao Senhor que tudo pode. Ore. Pastor, estou tantos anos orando. Continue orando. Eu estou também, como falei para vocês, há 25 anos. Só vai parar? Vou não. Se eu morrer e não acontecer, alguém depois de mim vai dar sequência à oração. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou orar. E vou crer no Deus que pode todas as coisas. Não buscarei como o último recurso. Eu sempre o buscarei como o único recurso. Em último lugar, considere mais quem falou do que o que foi falado. Considere mais quem falou do que o que foi falado. O Zacarias ouviu do anjo. Sua mulher vai conceber, vai ter um filho, o nome dele é João, tal. Ele prestou atenção no que foi falado, não prestou? Qual foi o resultado? Ele disse, como saberei isso? Sabe o que ele está dizendo? Como isso vai acontecer, meu amigo? Eu sou velho, ela é velha e estéril. Como é que isso vai acontecer? Então a mente de Zacarias estava no que foi falado.
lado e não em quem estava falando. E qual foi o resultado? Incredulidade. Quando ele duvida, a Bíblia é detalhista. O anjo se manifestou e disse: eu sou um anjo do Senhor e fui enviado para te dar boas novas. Ele não se apresentou. Quando Zacarias duvidou, o anjo deu uma carteirada: eu sou Gabriel, rapaz. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E porque você não creu, você vai ficar mudo. Ela vai conceber, vai cumprir o que eu estou falando, mas você vai ficar mudo. Por quê? Porque o Zacarias considerou mais o que foi falado do que quem estava falando, que era o próprio Deus através do anjo. Então eu vim aqui pregar hoje. Deus falou algo para você? Considere, mas considere mais quem está falando. Quem está falando? Ou quem falou? Deus. Vai acontecer. A forma de se livrar da incredulidade e da dúvida crônica não é considerar só o que está sendo falado, é considerar muito mais quem está falando ou quem falou. Foi o mesmo problema de Abraão, quando Deus falou: sua mulher vai conceber, vai ter um filho. Lá depois que Deus apareceu para ele quando estava na tenda, Sara deu risada. O anjo falou assim: você deu risada? Não, não sei. Eu sim. Sabe por quê? Quase 99 anos, estéril, vai ter filho aonde? Eles consideraram o que estava sendo falado, mas quando eu considero quem está falando, que ele é fiel, que ele não mente, que ele não falha, que ele não erra, que ele é justo, eu considero, irmão, considere quem falou. Quem falou foi Deus. Quem falou foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Pode estar na casa do impossível, a equação não vai fechar. É a mesma coisa você ser um funcionário público ou um ajudante geral de uma empresa e eu falo assim: ó, você vai ser dono de uma multinacional. Você vai olhar assim: peraí, multinacional, ajudante geral, multinacional, ajudante geral. Meu amigo, impossível, isso não vai acontecer. Agora, se eu considero quem falou, digo: não sei como, não sei quando, não sei de onde, nem como acontecerá. Se foi Deus quem falou, vai acontecer. O Zacarias foi punido. Qual foi a punição, irmão? Pensa numa coisa, Diogão. Você foi escolhido para entrar no santuário. O anjo falou com você, cara. Você ouviu a voz do anjo. Sua mulher vai conceber, você vai ter. Depois ele fala: eu sou Gabriel. Aí você sai lá de dentro do santuário, do lugar do santo. Não do santíssimo, mas o lugar santo. E sai assim, ó. Porque o Zacarias saiu mudo. Ele poderia sair de lá: pessoal, vocês não sabem, o Gabriel desceu aqui e falou comigo, minha mulher vai dar a luz. Eu fico pensando aquele camarada saindo do templo e voltando para casa, porque a mulher não estava junto com ele, a mulher ficava em casa. Ele chegando em casa, se ele tivesse saído de lá sem estar mudo, amor, gritando já, amor, lá eu gritaria no quarteirão de casa, saia que nem um doido. Você vai conceber, Gabriel falou comigo, chegou a hora. Mas o Zacarias chegou em casa, pega uma... Não podia falar a visão, teve talvez escrever a visão para a mulher. Teve que escrever o que Deus falou. Sabe por quê? Porque quem é incrédulo não tem o que contar. Muitas vezes a pessoa não tem o que contar porque não crê. Por isso que Paulo disse: cri, por isso falei. Aqui que está a importância. Como Zacarias não creu, ele não pôde falar. Mas cri, por isso falei. Então creia para que você possa falar. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu ano de 2024. E se não acontecer em 2024 o que você tanto deseja e espera, mantenha todas essas lições em dia na sua vida. Sabe por quê? Deus é tão grande, tão misericordioso e tão bondoso que o Zacarias, mesmo duvidando, a mulher dele engravidou, não? Se eu fosse Deus, o Zacarias, eu mandei o Gabriel, cara, para falar com você. Você não creu. Quer saber de uma coisa? Vai morrer sem filho. Mas como eu não sou Deus, e graças a Ele, por isso, Ele é um Deus bondoso, misericordioso, e considera a nossa pequenez e finitude. Ele diz: Zacarias, a despeito da sua incredulidade, sua mulher vai conceber, você vai pegar João no colo e o propósito vai se cumprir, porque eu sou Deus bondoso e misericordioso. Amém?